Meu nome é Antônio Nock Calil, sou natural de Bagé, nasci em 11 de janeiro de 1963 e filho de pai de origem libanesa, Antônio Fuer Calil, e mãe de origem italiana, Maria do Carmo Nock Calil. E acho que foi o primeiro casamento de libanês com italiano na nossa região. E, bem, a minha infância foi toda em Bagé, né, até os 14 anos, e eu iniciei no colégio numa escola particular. Na verdade, era aluno de uma professora Branca Brum Ramos, que nos ensinava na sua casa. E na época ela era muito conhecida na cidade, e eu com 5 anos então fui para iniciar o meu primeiro ano. E lembro bem que ela sempre falava que não tinha mais vaga, então meu pai chegou com uma cadeira para que eu pudesse iniciar os estudos, então aos 5 anos de idade, um pouco antes da grande maioria dos alunos na época. Fiquei os primeiros anos lá com ela, né? Era na sua casa o aprendizado, e depois então fui para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. No Colégio Nossa Senhora Auxiliadora completei o primeiro grau e o início do segundo grau. Em Bagé foram, sim, anos maravilhosos, né? Uma infância de muitas alegrias, né? Embora a minha família fosse ligada ao comércio, tinha um dos meus tios, Michel Calil, que era médico anestesiologista, e eu lembro bem que aquilo me chamou sempre muita atenção. Lembro que quando o presidente da República, que era bagéense na época, o presidente Emílio Médici, quando ia a Bagé, ele ficava de sobreaviso na época a SANDU, que era o serviço relacionado ao Sistema Único de Saúde na época. Eu ficava de sobreaviso quando das visitas do presidente da República na época à nossa cidade. Mas a vida de criança e adolescente numa cidade de interior sempre tem as suas peculiaridades, e é um período realmente inesquecível, onde eu fiz amigos que até hoje mantemos contato, e certamente essa ligação com a cidade permanece até hoje. Como eu disse, a minha família tinha um cunho absolutamente comercial. Meu pai tinha uma loja lá, que vinha do meu avô, que é a loja Salim Calil, que hoje é comandada pelo meu irmão. Então eu tenho mais 3 irmãos, né? Rosane, Ricardo e Regina. Nenhum dos 3 fez medicina. A Rosane fez administração de empresas, o Ricardo é engenheiro mecânico e trabalha nas atividades comerciais de pecuária, e a Regina fez engenharia química. E 2 deles ainda moram em Bagé, a Rosane e o Ricardo, e a Regina mora em Porto Alegre. Venho para Porto Alegre, venho para o Colégio Rosário. Rosário. Né? Para o Colégio Marista Rosário. Foi uma época também muito boa. E aí, então, depois do Colégio Rosário, onde eu terminei o científico, né, o segundo grau, né, aí fui para o vestibular. Na época, o vestibular, ele era... tu fazia um vestibular e tu tinhas que escolher ou URGS ou, na época, a Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. As duas eram federais já, quando eu fiz, em
e eu entrei em 80, né? E aí então, na época, eu conversei com muitas pessoas que eu conhecia, muitos amigos dos meus irmãos que já estavam fazendo faculdade de medicina, para saber qual seria aquela que eu achava melhor. Então, ou iria para a URGS e o Clínicas, ou a Fundação e a Santa Casa. E aí, avaliando tudo, achei que talvez a escolha pela Santa Casa me desse mais oportunidade na época junto com a Fundação. E realmente ali eu acabei definindo a minha vida acadêmica, né, a minha vida médica, porque desde então eu entrei na medicina, na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, e essa relação com a Santa Casa, que também fiz aí a residência aqui e acabei depois entrando no corpo clínico da instituição, onde permaneço até hoje com algumas saídas para formações no exterior. Na época não existia residência exclusiva de cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia oncológica, né? Então, o meu interesse sempre foi pelas doenças do aparelho digestivo, e claro, no aparelho digestivo, especialmente pela relação com o tratamento oncológico, né? Tratamento oncológico que a cirurgia acaba sendo o pilar, né, de tudo. E além disso, uma paixão que foi logo de início na cirurgia do aparelho digestivo e que existia muito pouco conhecimento, não havia praticamente ainda no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que era a cirurgia do fígado, né? A cirurgia do fígado, via biliar e pâncreas, que hoje é praticamente uma especialidade da cirurgia do aparelho digestivo. E aí então, após fazer a residência em cirurgia na Santa Casa, na época eram 2 anos, eu acabei fazendo 1 ano a mais, né? Um ano de R3. Após fazer isso, eu entrei no mestrado, aí na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que era o único local que existia mestrado ainda aqui em Porto Alegre. E o meu orientador na época foi o professor Luiz Pereira Lima, que era professor daqui da nossa universidade e com quem eu trabalhei nos primeiros anos, e aí acabei fazendo mestrado com ele. O mestrado era sobre uma alteração dos canais biliares na pancreatite crônica. Colangiopatia pancreática crônica era o nome. Após isso, aí eu decidi que precisava, que realmente o meu interesse maior era no fígado, no transplante de fígado, no tratamento das doenças oncológicas do fígado, vias biliares e pâncreas. E aí então resolvi procurar o cirurgião que era o mais conhecido no mundo na época, e permanece até hoje, mas que era extremamente conhecido pelo desenvolvimento de técnicas de cuidados perioperatórios, associação com oncologia clínica, associação com hepatologia, que foi o professor Henri Bismuth, na França. Eu fui para a França, na época, fazer uma parte do meu doutorado, um doutorado que é chamado aqui no Brasil doutorado sanduíche, onde tu faz toda a tua pesquisa de campo no exterior e volta para apresentar aqui. E aí realmente foi o período mais espetacular da minha vida. É um professor que até hoje tem uma capacidade gigantesca cognitiva e apesar dos seus mais de 90 anos, todo ano nós nos encontramos e realmente é uma pessoa espetacular, né? Ele formou um grupo de cirurgiões, de ex-alunos, chamado Compagnon Hepatobiliar, que aí estão os principais cirurgiões de fígado, e pâncreas e vias biliares do mundo. E todo ano, então, nós nos encontramos em alguma cidade do mundo, porque nós temos cirurgiões de todos os lugares. Para ter uma ideia, tem cirurgião da China, das Filipinas, dos Estados Unidos, bom, de toda a Europa,
do Brasil, da América Central, da América do Sul. Então, realmente é uma sociedade de amigos, mas também muito focada na parte científica. E ali, então, a gente tem a possibilidade de ter conhecimento de todas as novidades que saem no mundo inteiro, muito antes do que os demais, porque a gente pega na fase que estão iniciando as coisas, né? Já teve no Brasil, foi em 2016, nós fizemos junto tinha o Congresso Mundial de Cirurgia do Fígado, Viabilidade e Pâncreas em São Paulo, e aí 2 dias antes o pessoal veio para Porto Alegre, e aí nós fizemos aqui um grande encontro, e o interessante é que neste encontro nós começamos um trabalho que agora foi apresentado no Congresso Americano de Oncologia, relacionado a transplante por metástases hepáticas, nasceu aqui em Porto Alegre em 2016, e agora nós tivemos o resultado final mostrando que o transplante de fígado para algumas situações de metástases hepáticas tem uma sobrevida, uma perspectiva de vida maior do que a quimioterapia isolada. Então, isso é só uma amostra do que a gente discute nessas nossas reuniões. Depois desse período na França, eu voltei, fiquei 1 ano e meio lá. Tive alguns períodos aí mais curtos em outros lugares, como por exemplo no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, com o professor Blungart, que é outro ícone da cirurgia do fígado. Mas realmente foi esse período na França que modificou a minha forma de pensar a medicina. Esse professor tinha, além de toda a característica técnica, o lado que a gente sempre procura reforçar, que é a questão humana, né, com os nossos pacientes. E isso muito a gente consegue, e essa é a vantagem de não trabalhar num hospital exclusivamente privado, porque aqui a gente pode, eu sempre digo para as pessoas que trabalham comigo, as pessoas da minha equipe, a gente tem, além da possibilidade de fazer uma medicina de alto nível, a gente tem ainda a chance de fazer um trabalho social aqui, atendendo os pacientes que não têm possibilidade de se tratar em convênios, em privados, com o SUS e às vezes até em outras alternativas, né? Então, isso foi um retorno muito grande que eu tive desse professor. Entro na universidade, em 93 eu tinha feito um concurso e aí sou chamado um pouquinho depois do meu retorno ao Brasil. Entro de professor na Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, hoje, na época ainda, Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. E aí entro como professor de cirurgia, né, e começo a minha carreira, que acabou agora faz uns 2 anos, com a progressão para professor titular de cirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde, cargo que eu ocupo hoje ainda. E nessa parte acadêmica também a minha vida hospitalar foi sempre ligada, além do Hospital Moinhos de Vento, também à Santa Casa de Porto Alegre, onde eu tinha, além de desenvolver as atividades clínicas, aquelas relacionadas à universidade. E no final de 2019, acabei assumindo aqui a direção médica e de ensino e pesquisa da nossa instituição, onde até hoje eu exerço essas funções, obviamente sem deixar de exercer a atividade médica diária. Durante a minha carreira, assim, sempre tive preocupação em estar realizando coisas inéditas e que tinham benefício para o paciente. Assim, no final dos anos 90, nós fizemos a primeira ressecção de fígado por laparoscopia do Brasil. Também realizamos os primeiros transplantes intervivos com sucesso aqui no nosso estado. E temos o único grupo de transplante
hepático intervivos de pacientes adultos da região sul. E, graças a isso, nós conseguimos, no último mês, a realização de um transplante para tratamento de uma metástase hepática de origem no intestino grosso, que foi a primeira aqui na região, e que é uma alternativa nova para uma doença que é muito frequente no nosso meio e que em algumas situações pode ter o benefício da realização do transplante. Nessa época, além da questão de professor, científica, tive uma relação muito forte com sociedades médicas. Então fui um dos primeiros a estar lá com o professor Bismuth, que foi o pai da cirurgia do fígado no mundo. Nós acabamos aí fundando uma sociedade de cirurgia hepatobiliar no Brasil, que é ligada à Sociedade Internacional. Fui um dos fundadores e um dos primeiros presidentes. Aí depois aqui eu fui mestre do capítulo do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e também vice-presidente nacional dessa região. Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica eu fundei e fui o primeiro presidente da Regional Sul. Também tive atividades no Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Fui também da American Hepatobiliary Association, tive cargos e agora estou num cargo relacionado à questão científica e de educação na Associação Americana, que tem sede em Miami. Então tive uma vida também societária bacana, porque eu gosto de me relacionar muito com as pessoas. E, além disso, a parte científica eu sempre levei em consideração, com publicação de quase, acho que hoje devemos ter quase 200 artigos internacionais e mais um número grande de artigos nacionais, inúmeros capítulos de livros e um livro que foi, eu acho que um dos primeiros sobre cirurgia de fígado e via biliar, que foi no começo dos anos 2000, que versa sobre diferentes temas de fígado e vias biliares, que teve uma aceitação grande também da população cirúrgica na época. Bom, eu tive em 2018, eu fui convidado para entrar na Academia Nacional da França, e foi um evento espetacular, com a presença do embaixador do Brasil. O meu professor, Henri Bismuth, estava lá, e lá na Faculdade de Medicina de Paris, onde é a sede da academia. Foi algo realmente inesquecível. Depois disso, fui convidado para a Academia Argentina de Cirurgia, onde eu sou membro estrangeiro da Academia Argentina de Cirurgia, mas a gente sempre diz que o importante é ser reconhecido na nossa casa, E aí eu tive a grata surpresa e satisfação de ter sido indicado na época pelo professor Camargo, que foi quem me indicou e defendeu a minha indicação na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. E aí acabei sendo aceito na primeira vez que concorri. Me lembro muito bem, um jantar magnífico lá no British Club. Fui saudado pelo professor Darcy, que hoje é membro da diretoria da nossa academia, com a presença de todos os meus familiares e amigos mais próximos, E então foi realmente algo espetacular, E ter esse reconhecimento para mim é algo extremamente importante. Estar junto de meus professores, que a grande maioria são meus professores, são colegas, são pessoas que eu admiro muito, e realmente já que a gente está falando da França, o crème de la crème da medicina, Nós temos a nossa academia aqui no Rio Grande do Sul.
no final da faculdade eu comecei a namorar a Iracema, né, que é filha de um nordestino com uma alemã aqui da nossa região, Iracema Marinho Calil. Casamos então, logo depois do meu mestrado, quando estava iniciando o doutorado, em 92, e aí fomos para Paris para estudar. Ela é dentista, então ela também fez um curso lá em Paris, e eu fui fazer a parte do meu doutorado. Eu brinco que proporcionei uma lua de mel de 1 ano para ela em Paris. Aí sim, nós ficamos lá em Paris, voltamos, e aí surgiram, né, os maiores prêmios, né, que são meus filhos, que são a Isabela, que é advogada, mas também hoje trabalha com moda, está morando em Milão hoje em dia. E o meu outro filho se forma agora em engenharia de produção, que é o Vitor. Tu falou, antes de tu falar da questão de hobbies, eu tenho assim, claro, a medicina é trabalho e hobby para mim. Eu gosto tanto que estou sempre em função, e esse relacionamento com os alunos, com os residentes, a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, formada por cirurgiões que hoje eu teria a tranquilidade de me entregar para eles. São cirurgiões super formados, tanto aqui como fora, então tem uma equipe maravilhosa. Mas, claro que com a minha relação com Bagé, porque apesar de ter saído de Bagé cedo, é uma coisa incrível que eu sempre mantive uma relação, e muitos dos pacientes, e a grande maioria dos pacientes de Bagé que tem alguma coisa do aparelho digestivo, ou às vezes até outras coisas, entram em contato comigo para se aconselharem e virem para cá. Eu acabei tendo uma relação grande, já fui homenageado algumas vezes na cidade, né, tanto pela prefeitura, como pela sociedade médica, como por outras áreas. Acabei tendo essa relação. Então, surgiu uma oportunidade aí já, porque como eu te falei, eu não tinha nenhuma relação com o campo anterior. E surgiu uma possibilidade de eu começar nessa vida de campo, deve ser lá pelos anos 2015, por aí, junto com um sobrinho meu, que é o Gustavo. E então nós começamos com gado e tal, e acabou que entrei na agricultura e na pecuária graças a ele, e hoje eu tenho um campo em Aceguá, que é um lugar que eu adoro ir, porque eu chego lá e fico, parece fora do mundo, uma paz, e é um momento de renovação, de regeneração de tudo. É bem na fronteira do Brasil com o Uruguai. Esse é um dos meus hobbies. E o outro hobby que é ir ao jogo do Internacional de Porto Alegre. Hoje eu sou conselheiro do Internacional, mas sempre que eu posso. Não, mas é isso que depende, torcedor mesmo. Exatamente. Não interessa? Tenho a minha cadeira lá, e às vezes quando eu não estou com vontade, às vezes eu chego 9 horas da noite em casa, estou morto, não quero ir. O meu filho, pai, vamos lá, aí nós vamos juntos. Então é um programa bom também de pai e filho.